Nós vamos falar dentro das planilhas do Excel sobre um recurso chamado classificar. Esse recurso ele é utilizado, ele permite classificar os dados da planilha tanto em ordem crescente como também em ordem decrescente. Então, para explicar como funciona a classificação, vamos abrir aqui uma planilha do Excel e vamos preencher isso com alguns dados para que vocês entendam. Imagina que eu tenho aqui, código de alguns produtos. Vamos botar aqui código, né? E aqui vamos colocar os produtos que eu tenho na minha empresa. Vamos botar aqui produtos. Vamos imaginar que eu tenho um produto de código 3, que é caneta. Ali tem um produto de código 10, que é lápis. Vamos colocar aqui mais um, produto código 8 agora, e vamos colocar lápis, caneta, borracha. Vamos colocar aqui mais um código, código 1, e vamos colocar caderno. Bem, perfeito. Observa o que aconteceu aqui nessa minha planilha. Eu tenho vários produtos com seus respectivos códigos e tenho os produtos aqui, de fato, caneta, lápis, borracha e caderno aqui ao lado dos códigos, certo? Mas, se eu for perceber, essa minha planilha ela não está classificada em ordem crescente de código, porque se ela tivesse classificada em ordem crescente de código, seria primeiro o código 1, depois o código 3, depois 8 e por fim 10. Se fosse decrescente, seria primeiro o código 10, depois 8, depois 13 e por último 1. Então não está classificado em ordem crescente nem decrescente. E também não está classificado em ordem crescente ou decrescente por produto, porque quando eu tenho texto, a ordem crescente é alfabética de A a Z, e quando é decrescente é de Z a A. Então, se fosse classificar por produto, o primeiro produto aqui que teria que ter era o B de borracha. Só depois entraria os próximos como caderno, depois viria caneta, depois viria lápis. E por que caneta e caderno viria primeiro caderno e depois caneta? Porque os dois têm CA no começo, empatou. Então, nós vamos para a terceira letra para ver qual vem primeiro. E aí tem o caderno que tem a letra D aqui e o caneta é a letra N. Então, na classificação crescente é de A a Z. Se tiver empate numa letra, vai para a próxima. Se tiver empate ainda, vai para a próxima. Mas para perceber isso na prática, nós vamos fazer um teste bem simples. Eu vou selecionar esses dados que estão aqui na minha planilha. Nós vamos clicar aqui na guia dados do Excel. Percebe que nós temos a possibilidade de classificar tanto pela guia página inicial, que tem aqui o botão que nos permite classificar, certo? Como temos também a possibilidade na guia dados de usar as opções para classificar. Nós temos aqui um botão que é para classificação crescente, é esse que tem A a Z. Tem esse outro que é de ZA, classificação decrescente, e tem esse aqui que é o classificar, que quando eu clico, abre a caixa de diálogo onde eu vou escolher os critérios de classificação. Só que um detalhe, antes de abrir essa caixa de diálogo, se eu clicar no botão para classificação crescente, como eu selecionei da célula A1 até a célula B5, eu comecei a seleção pela coluna A. Então agora, se eu pedir para classificar em ordem crescente, ele pega por onde eu comecei a seleção, que é a coluna A. Eu classifico, percebe que ele classificou em ordem crescente de código, 1, 3, 8 e 10, e manteve o relacionamento com os respectivos produtos. Por isso que apareceu ali caderno, caneta, borracha e lápis, porque antes o código 1 era de caderno, continuou sendo, o código 3 era de caneta, também continuou. O 8 era o código de borracha e o 10 era o código de lápis. Agora, vamos imaginar que eu quero classificar em ordem crescente de produto. Aí eu começo a seleção pela coluna B e arrasto até a célula A1. Percebe que agora eu comecei a seleção pela coluna B. Então agora, se eu clicar na classificação em ordem crescente, que é o que eu vou fazer, ele bota lá de A a Z, que é crescente para texto, e agora ficou o B de borracha, o CAD de caderno, o CAN de caneta e o L de lápis. Mas manteve o relacionamento com os respectivos códigos. Quer dizer, agora ficou classificado em ordem crescente de texto, produto, mantendo seus respectivos códigos, porque borracha continuou com o código 8, caderno código 1, caneta código 3, lápis código 10 e assim sucessivamente. Outra dica, eu posso também escolher critérios de classificação. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Se eu selecionar essa mesma planilha e clicar aqui na guia dados, direto no botão classificar, aí abre-se, como eu disse, a caixa de diálogo de classificação, onde eu posso escolher os critérios. Por exemplo, eu quero classificar por código,
por valor das células, porque poderia ter escolhido se tivesse cor nas células, cor da célula, cor da fonte, ou até ícones de formatação condicional, mas não é por valor. Então quero classificar por código, valor, porque é número ali, do menor para o maior, que é crescente. Quando eu dou OK, olha lá, classificou por ordem crescente dos códigos como eu pedi. Certo? Uma outra dica interessante é que muitas vezes a gente pode ter numa planilha itens repetidos. Por exemplo, eu vou só repetir aqui um código, vai ficar estranho, mas vou mudar o produto para ver como é que ele age sobre isso. Por exemplo, vou botar o código 3 e aqui eu vou colocar o produto mesa. Percebe que agora eu tenho 2 itens com o código 3. Eu posso agora pedir para classificar em ordem crescente de código e depois, se houver empate no código, que tem ali 2 códigos 3, ele desempata com outro critério. Eu poderia escolher aqui classificar em ordem crescente de código e depois criar um critério de desempate por produto decrescente. Vamos fazer isso, ó. Selecionei os dados da planilha, cliquei no botão classificar, vou escolher classificar como primeiro critério por código do menor para o maior, que é crescente, e agora eu vou clicar no botão adicionar nível. E aí eu escolho agora por produto, e aí vou escolher aqui de Z a A, que é decrescente. Então quer dizer, primeiro ele vai classificar por código crescente, e depois, se houver empate no código, ele desempata nos itens repetidos por ordem decrescente de ZA para produto, como eu pedi. Então quando eu der OK, olha o que acontece. Ficou o código 1, 3, 3, 8 e 10, e dentro do código 3 que teve repetição, ele classificou em ordem decrescente, ó, porque aí ficou M de mesa e CA de caneta. Porque o código 3 tinham 2 itens no código 3, era caneta e mesa. Por que não ficou primeiro caneta e depois mesa? Porque dentro dos itens que repetiram, eu pedi, se houvesse repetição no código, que ele classificasse em ordem decrescente por produto. Então ficou de ZA, ficou primeiro M de mesa e depois CA de caneta. Outra dica importante, basta o usuário clicar, isso é uma coisa bem legal, basta clicar em qualquer posição da planilha onde tem dados e clicar para classificar em ordem crescente ou decrescente, que ele classifica por aquela coluna mantendo o relacionamento. Quer ver? Ó, cliquei, classificou em ordem crescente, cliquei em ordem decrescente por código. Ó, crescente, decrescente, sem precisar selecionar tudo, bastando colocar o cursor na célula da qual contém a coluna que eu desejo classificar em ordem crescente ou decrescente e clicar aí no botão. Sempre lembrando que essas mesmas classificações eu posso clicar na guia página inicial e aqui nós temos o botão chamado classificar e filtrar, que também tem as opções para classificar em ordem crescente e decrescente, e também tem a classificação personalizada, que abre a caixa de diálogo que a gente usou antes para fazer as devidas classificações, certo? Agora, pessoal, o meu interesse é ver isso em questões de provas de concurso. Então acompanha comigo essa próxima questão, ela é bem interessante. Olha lá. Observe a planilha exibida a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Com o intuito de classificar os dados da planilha, um usuário selecionou o intervalo de A1 até D6 e clicou no item Classificar da guia Dados. Na janela que se abriu, configurou as opções conforme a seguir. Meus dados contêm cabeçalhos, ele marcou essa opção, selecionando classificar por número, classificar em valores em ordem do menor para o maior, que é crescente. E aí ele pergunta, após clicar em OK, para efetivar a classificação desejada, o valor exibido na célula B5 será. Bem, e aqui tem a planilha que você deve classificar. Vamos ver como é que ele fez isso, então, passo a passo? Deixa eu pegar aqui a planilha, que eu já tenho montadinha a planilha igual a da questão, ó, que tá assim. Ele disse que clicou aqui na célula 1 e selecionou até a célula D6, como a gente acabou de fazer. Aí ele diz que clicou aqui na guia dados e pediu para clicar no botão classificar. E aí quando a gente clica no botão classificar da guia dados, abre-se a caixa de diálogo para escolher os critérios de classificação. Ali diz que ele manteve marcado meus dados contém cabeçalhos, porque de fato, ó, os dados da minha planilha têm cabeçalhos aqui, tipo de documento, número, data de recebimento e ação. Aí depois ele diz que escolheu classificar por número. Então ele está classificando, observa aqui, por número. E pediu ainda valor do menor para o maior, como eu mantive aqui, ó. Então ele vai classificar por número do menor para o maior. E aí ele pede o que vai ficar aparecendo aqui na célula B5, que por enquanto tem 305. Se eu classificar por ordem de número do menor para o maior, que é crescente, o que vai ficar aparecendo na célula B5? Ó? Aqui na célula B2 vai ter que ser o 9, porque é crescente, é do menor para o maior. Depois vai ter que ser na célula B3 o 22. Depois na célula B4 vai ter que ser o 110, 9, 22, 110.
Na célula B5 vai continuar sendo 305, porque olha só em ordem crescente, 9, depois 22, depois 110, depois 305. E por último aqui na célula B6 vai ficar o 500. Vamos testar para ver se é isso mesmo? Eu estou dizendo para vocês, ó, o 305 vai ficar na mesma posição, só os outros vão alterar. Então vamos clicar aqui em OK, e olha lá como é que ficou. De fato o que eu disse, 9... depois 22, depois 110, depois o 305 continuou na mesma posição, porque na classificação crescente ele ficaria na mesma posição, e depois o 500 que era maior, ficou perfeito, ó, do menor para o maior, então na célula B5, que é o que a questão pediu, continuou 305. Vamos voltar lá então, pessoal, a resposta tem que ser a nossa letra D de Dinamarca, ali 305, questão bem interessante aí falando sobre a classificação dentro do Excel. Certo?